Bem, trouxemos aqui vários pontos em que há um debate jurídico para anteciparmos um pouco do que vem numa conversa agora com o advogado, professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio, nosso parceiro aqui tirando nossas dúvidas no Novo Dia, nossas dúvidas jurídicas. Tudo bem, doutor Gustavo? Seja bem-vindo. Bom dia, Carol, Pedro, bom dia, Theo, bom dia a todas e a todos. Bem, professor, vou começar então pelo começo, né? A gente está aqui na expectativa de uma suspensão do X aqui no Brasil, porque Elon Musk não indicou um representante legal do X no Brasil, não cumpriu uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Para início de conversa, por que o X tem que ter um representante legal aqui no Brasil? O que diz a lei brasileira? Tanto o Marco Civil da Internet, Carol, instituído pela Lei 12.965, lá em 2014, que já está desatualizado, não é? Mas foi a base inicial de regulação dessa matéria, quanto o próprio Código Civil brasileiro. Preceitua que empresas estrangeiras que exerçam atividades aqui no Brasil, desempenhem funções empresariais dentro do território nacional, elas precisam ter uma representação física constituída dentro do nosso território, que afinal é a base geofísica da nossa soberania, e precisam ter também representantes hábeis, capazes de receber notificações, citações, intimações judiciais para responder às determinações da soberania brasileira a qualquer tempo. E quando Elon Musk anunciou a retirada dos escritórios do Twitter no Brasil, ele se prontificou a descumprir essa determinação legal com o objetivo de descumprir determinação judicial. Então, da parte de Musk, foi um atentado tanto à legislação brasileira, à autoridade do Poder Legislativo, quanto à autoridade do Poder Judiciário. Theo Cury faz a próxima pergunta. Theo. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista. Eu queria saber agora do senhor com relação à forma como foi feita essa intimação, porque houve uma série de críticas à forma, mas também houve uma surpresa pela maneira como foi feita essa intimação pelo ministro Alexandre de Moraes, por meio de uma plataforma, já que não existe a representação, o escritório formalmente designado no Brasil, a despeito de a CNN ter ido até o endereço onde segue funcionando o escritório do X aqui no Brasil. Veja, esse é um passo mais delicado, Theo, porque o Código de Processo Civil brasileiro, ele exatamente por, à época, ter sido considerado já superado, foi sucedido por um novo, promulgado em 2015. O nosso atual Código de Processo é de 2015 e é o sistema processual que dispõe sobre as modalidades de citação, notificação, intimação, todas elas revestidas de muita formalidade, e o Código de Processo, de certo, não prevê a intimação pela via de rede social da internet. O problema é que, hoje, a base legislativa está sendo francamente superada pelas providências jurisprudenciais, Theo, as providências de consolidação de entendimentos em decisões reiteradamente no mesmo sentido pelo próprio Poder Judiciário. Por quê? Porque o direito vem para regular o fato social, a lei vem para regular o fato social, mas com esse avanço irrefreável da tecnologia, uma curva ascendente de progressão da tecnologia, a lei está cada vez mais atrás do fato social, compreende? E o Poder Judiciário sendo chamado a dar respostas diante dessas transformações. Claro que o Código de Processo Civil de 2015, com base também na legislação federal sobre processo judicial eletrônico, ele incentiva, inclusive, as notificações, citações, intimações por meio eletrônico, por meio digital. Apenas não prevê a notificação nem a intimação por via de rede social. Ora, o ministro Alexandre de Moraes, diante da situação extremamente delicada e diante do fato de o pretenso intimado ser exatamente o dono do Twitter, hoje X, providenciou essa cientificação pela própria rede social e ele se deu por cientificado
quando ele respondeu àquela determinação. Isso é que está causando o entendimento aparente de que, se a parte a que interessa citar se reconhece cientificada daquela decisão, como Elon Musk fez dentro da própria rede social, isso tem o condão de validar aquela intimação, isso tem a capacidade de tornar válida aquela intimação. Mas é bom dizer, Theo, não tem decisão de jurisprudência nesse sentido. Mas como a ordem veio do próprio Supremo Tribunal Federal, eu quero acreditar que o Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco, muito em breve, vai fixar um entendimento definitivo sobre isso, em torno de se a determinação de Alexandre de Moraes terá sido ou não válida. Professor, o Theo traz aí uma questão de debate jurídico e eu trago outra. Os bens da Starlink, que é uma outra empresa de Elon Musk, eles foram bloqueados para quitar dívidas do X com a justiça brasileira. O Elon Musk, ele tem a maioria das ações das duas empresas, é inclusive o CEO da SpaceX. É possível bloquear patrimônio de uma empresa para quitar dívidas de outra empresa? Estamos diante de uma situação que podemos classificar como excepcional? Também outro ponto, Carol, esse que você traz agora, extremamente importante e muito controvertido entre os juristas. Porque, em verdade, são pessoas jurídicas distintas. O X, antigo Twitter, uma pessoa jurídica, e a Starlink Holding, outra pessoa jurídica. Todavia, também a jurisprudência e menos a legislação tem considerado nos últimos tempos, e aqui, Carol, eu não falo apenas de decisão do Supremo Tribunal Federal, não, decisão de muitos tribunais dentro da nossa República, tem considerado que quando se trata de empresa do mesmo grupo econômico, que integra aquela mesma estrutura econômica e proprietária, porque o Elon Musk, embora haja também outros proprietários, vamos assim chamar, com mais liberdade, mas o Elon Musk é o grande senhor de todas essas empresas e que, portanto, havendo o mesmo grupo econômico que, na ausência de haveres financeiros, instituições financeiras reconhecidas no Brasil, de patrimônio para saldar as dívidas, que esse crédito, essa cobrança, pode ser redirecionada para outra pessoa jurídica, desde que do mesmo grupo econômico. E para terminar aqui, eu digo uma coisa, Carol, entenda que nós estamos falando de dívidas que decorreram da imposição de multas judiciais. Lá atrás o Twitter já descumpriu decisões judiciais sob pena de multa e agora está por descumprir também. O que o judiciário estabelece muitas vezes é que o descumprimento de uma decisão judicial gera multa diária e essas multas são somadas e acumuladas. Quando não pagas, o crédito é do poder público e ele pode ser, tal como uma dívida tributária, inscrito em dívida ativa para depois sofrer uma execução em juízo. Então, para que o poder público satisfaça esse seu crédito, ele pode verificar esse redirecionamento para outra empresa, desde que os proprietários sejam os mesmos e a empresa seja do mesmo grupo econômico. Próxima pergunta, professora, é do Pedro Duran. Por favor, Pedro. Bom dia, professor. Obrigado pela conversa. Sempre que você entra para conversar com a gente, eu fico bastante impressionado com a tua biblioteca elegante aí ao fundo. Eu queria te fazer perguntas sobre dois aspectos, professor, que são, para mim, muito importantes nesse debate. O primeiro deles é em relação à impessoalidade do ato de um magistrado. Uma das críticas que se faz a Alexandre de Moraes, especialmente entre juristas com quem eu conversei, é que ele estaria indo longe demais por ter se envolvido pessoalmente nesse duelo com o magnata sul-africano. Então, até que ponto as ações do ministro não podem soar como ações muito pessoais, considerando inclusive o envolvimento dele com várias funções nos mesmos processos, o que também é uma crítica dos advogados. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é se um ministro, um magistrado, um juiz não deveria levar em consideração para sua decisão as questões e os aspectos econômicos, por exemplo. O Twitter ou o X é um meio de financiamento, é um meio de renda, é um meio de trabalho para muita gente. E é um meio também de transparência para órgãos públicos importantes como os bombeiros
bombeiros ou a Defesa Civil, que usam essa rede social para alertar a população sobre impactos de tragédias ou alertas relevantes. Então, são esses dois aspectos, a questão da impessoalidade e também a questão econômica e da transparência. Pedro, são também questões fundamentais. Bom dia também para você. Note que nós temos um problema. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal de apenas 11 juízes e como muito tem se concentrado no campo do que nós chamamos em direito constitucional de competências originárias do Supremo Tribunal Federal, o que isso significa? Competências que não são decorrência de recursos que chegam à Suprema Corte, mas competências para processos que já se instauram na própria Suprema Corte. Isso faz com que, é claro, os ministros sejam sempre os mesmos. E como nós estamos falando de questões que foram todas associadas, não é? Como aquelas que decorreram dos inquéritos de milícias digitais, inquéritos de atentados à autoridade do Supremo Tribunal, tudo ficou sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E como se trata de um juiz que tem uma postura extremamente enérgica, uma postura bastante altiva, tem-se avolumado a crítica em torno de uma certa quebra, né, de impessoalidade ou talvez neutralidade da parte do ministro. Mas são ossos do ofício. Né? Ele lá atrás foi designado relator desse inquérito não por escolha própria. Recorda-se que os inquéritos iniciais que foram instaurados foram por determinação dele a partir de uma designação feita pelo ministro Dias Toffoli, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal à época, e a partir daí toda a concentração de atos processuais girou em torno do ministro Alexandre de Moraes. Isso é alguma coisa que esteve dentro do princípio do juiz natural, da distribuição de feitos para aquele juiz de acordo com a legislação, afinal de contas, não é? Mas é claro que sim, como ele se tornou um ator muito presente no cenário da política, porque tudo hoje tem essa escala midiática, Pedro, então o ministro Moraes ele acabou sendo alguém posto numa condição de ator político, ainda que ele não tenha desejado isso, né? De juiz, ele foi projetado à imagem de um ator político e como ator político está sendo questionado e julgado. Mas é preciso que o processo corra dentro do trilho do chamado devido processo legal, Pedro. Então, se assim está acontecendo, ele tem que suportar esse tipo de crítica e seguir adiante. É o que determina a legislação, sobretudo a legislação constitucional no Brasil. Agora, quanto aos efeitos, Pedro, os efeitos sobre o Twitter, há nos Estados Unidos da América, na jurisprudência, uma via de interpretação que os juristas chamam de pragmatismo consequencialista. Eu explico o que é isso. É uma visão do juiz que deve pôr em prática a reflexão sobre as consequências da decisão judicial, não apenas sobre a aplicação fria, a aplicação dura, a aplicação insensível da lei, porque a decisão judicial ela pode impor grandes impactos na sociedade, sobretudo uma decisão da mais alta Corte Judiciária da República, o Supremo Tribunal Federal. Então, eu creio até que o Supremo Tribunal tem tido essa visão consequencialista das suas decisões. A questão é que quando ele pensa de forma muito consequencialista, ele é considerado ativista. E, de fato, aqui o impacto sobre o Twitter não é um impacto sobre a rede social de um multibilionário, é um impacto sobre pessoas que dependem dessa rede social. E aqui, Pedro, se você me permitir, eu vou um pouquinho além para concluir a resposta ao seu questionamento. É que como houve um redirecionamento, possível redirecionamento para a Starlink Holding, para que essa empresa, que essa sim, tem ativos financeiros no Brasil, tem contas bancárias, tem patrimônio, para que essa empresa responda e satisfaça os créditos decorrentes das multas impostas, eu aqui nas minhas modestas reflexões fico preocupado, Pedro. Consultava eu um grande especialista em tecnologia ontem que me falava sobre isso. O sistema de antenas e transmissão da Starlink no Brasil hoje é usado por grande parte do agronegócio brasileiro. Muitas fazendas de grande porte no Centro-Oeste, por exemplo, coordenam seus tratores, suas máquinas de colheita a partir da Starlink. Por quê? Porque são áreas que não são cobertas por sinal livre de internet.
Então, precisam das antenas que se direcionam diretamente aos satélites do próprio Elon Musk, que são mais de 4.700 satélites de pequena proporção que giram em torno do planeta e que fazem funcionar o sistema da Starlink. Também a navegação de cabotagem, a navegação marítima internacional, que utilizam muito essas antenas. Então, veja, se do Twitter alguma consequência se estender sobre a Starlink Holding e o próprio empresário fizer cessar o funcionamento desse sistema no Brasil, eu temo que haja consequências econômicas maiores. Então, sua preocupação, volto a usar o termo, Pedro, consequencialista, é de grande importância e o Supremo Tribunal Federal tem que pensar um pouco nisso também. Professor Gustavo Sampaio, não é que ele tem uma biblioteca, ele é uma biblioteca, tirando aqui as nossas dúvidas jurídicas. Mais uma vez, professor, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Carol. Você sabe, se o entrevistado não for bom, pelo menos a biblioteca é bonita. Bom dia a todos. Obrigada, professor. Obrigada, Pedro. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.